Você tem duas opções. A primeira opção é continuar vivendo do jeito que você já vive hoje, se garantindo só no seu talento, no nível da sua habilidade e em algumas conquistas que você viveu no passado e total dedicação. Esse é um caminho com mais autenticidade e trabalho duro e uma crença que a perseverança e o foco vai te levar para a conquista que você quer alcançar. A segunda opção, você faz meio que uma aposta com a vida. Você repensa o verdadeiro significado de ser autêntico, entende o poder de ter uma percepção mais aguçada, entende como se aproveitar melhor das oportunidades e até desafia o que você considera ser honesto, no caminho para alcançar o sucesso a qualquer custo. E eu quero deixar claro que a opção 2 não é ser malicioso. Na verdade, quer dizer ultrapassar todos os obstáculos e sair totalmente da sua zona de conforto, para que você finalmente comece a viver como uma pessoa que você um dia sonha em se tornar. Mas se você curtiu e escolheu a opção 2, é melhor você ter cuidado. Meu nome é Lucas e esse é o Mentalidade Sem Limites. Em junho de 2012, uma psicóloga social chamada Amy Cuddy deu uma palestra no TED Talk chamada A Sua Linguagem Corporal Diz Quem Você É. E durante o discurso, ela provou que você fazer as chamadas pose do poder, que seria você manter a postura confiante, mesmo quando você não se sente confiante, pode realmente aumentar os seus sentimentos de confiança e até te ajudar a ter sucesso. E esse discurso já foi visto mais de 25 milhões de vezes aqui no YouTube. E o trabalho da própria autora já inspirou vários outros estudos e até livros sobre o assunto, todos focados no poder de você fingir até realmente alcançar. Mas o que esses estudos não falam é que esse poder de fingir pode ser usado de várias outras formas, além da linguagem corporal. E eu tenho um exemplo muito interessante para te provar isso. O ano é 1964 e um cara chamado David Geffer tinha acabado de largar a terceira faculdade. Ele queria trabalhar numa empresa de agência de talentos, só que um dos requisitos para você trabalhar naquela empresa era ter um diploma. Então David fez o seguinte, ele se candidatou para uma vaga mais simples, trabalhando no correio dessa agência. E no currículo dele, ele disse que estudou na UCLA, a faculdade da Califórnia. E quando o trabalho realmente começou, ele conseguiu pegar a carta da UCLA que dizia que ele nunca tinha nem pisado na faculdade e mudar para uma carta falsa, em que falava que ele realmente tinha estudado lá. Não demorou muito até que David saísse da parte de correspondência e virasse o agente de talento que ele queria desde o começo. Anos se passaram e David hoje tem uma fortuna avaliada em mais de 8 bilhões de dólares e é um dos fundadores da DreamWorks. Depois de ter dinheiro suficiente, ele até doou uma grande parte para a UCLA, que batizou um dos prédios de lá da faculdade com o nome dele. E a história de David é bem mais comum do que você pensa. Uma pesquisa da Forbes já mostrou que 75% dos brasileiros mentem de alguma forma no currículo deles e que 70% dos aplicadores das entrevistas de emprego já reprovaram algum candidato por mentir. Faz sentido querer mentir alguma coisa desse gênero quando você sabe que o seu valor para a empresa vai ser dado de acordo com as conquistas que você tem no seu currículo. Mas a arte de fingir até alcançar alguma coisa não fica preso só na área corporativa. Steve Jobs, por exemplo, era muito conhecido por fazer apresentações de produtos que ainda não estavam funcionando bem. Ele mostrava alguns produtos ainda na fase inicial e dizia que eles poderiam cumprir certas tarefas mesmo que naquele momento eles ainda não fossem funcionais. Mas Steve Jobs nunca mentiu o quanto ele era capaz de fazer esses produtos realmente serem funcionais. Tanto é que ele nunca falhou em nenhum. Mas isso é só a ponta do iceberg quando a gente tá falando de mentir até alcançar o seu objetivo. Na música, por exemplo, um cantor de rap ou funk no começo da carreira não tem dinheiro para estar ostentando e comprar mansões e carros para estar mostrando nos clipes dele. Mas a ostentação é algo que pode matar ou bombar a música quando a gente fala desses dois nichos. Rian SP, que hoje é o cantor mais ouvido do Brasil, falou numa entrevista que nem tráfico faz mais dinheiro que o funk. Mas até ele, quando começou, precisou alugar carros, mansões e pegar dinheiro emprestado para mostrar nos clipes que produziu. E ele não é exceção, vários outros cantores e artistas já fizeram isso. Uma pesquisa rapidinha no Google, você vai encontrar diversas empresas que trabalham só com isso, aluguel de carros e objetos para serem usados em videoclipes, propagandas, esse tipo de coisa. E por incrível que pareça, a tentativa de parecer antes de ser acontece até quando a gente tá falando de estatísticas. Como exemplo, o álbum de platina que o Jay-Z conseguiu em uma semana. Em 2017, na semana que o álbum do Jay-Z foi lançado, faltavam ainda 1 milhão de cópias para vender para conseguir chegar no álbum de platina. Então a empresa de telefonia lá dos Estados Unidos chamada Sprint comprou 1 milhão de cópias do álbum do Jay-Z e saiu distribuindo para os clientes da operadora. O interessante é que essa empresa, a Sprint, tinha um contrato com a Tidal, uma empresa do próprio Jay-Z. E parando para pensar, a gente pode chegar na conclusão que tá tudo bem. O seu artista favorito não tá machucando ninguém por tentar parecer que mais pessoas escutam a música
música dele ou que ele é magia. Ele só quer passar uma imagem melhor dele pra você. Não é como se a gente estivesse falando de política. Mas falando de política, isso também já aconteceu por lá. Donald Trump criou uma imagem gigantesca ao redor dele de que ele era um homem de negócios bem-sucedido, mesmo que isso não fosse totalmente verdade. Trump pode ser até o melhor exemplo de fingir até alcançar, já que ele criou uma enorme marca na imagem dele, chegando num ponto que todo o dinheiro que ele fazia com a própria imagem ultrapassou toda a perda que ele já teve em negócio. E isso levou ele até virar presidente dos Estados Unidos. Mas nem tudo que eu vou citar aqui é positivo, como você já viu. Fingir e fraudar são coisas bem parecidas. Por exemplo, nas redes sociais. Hoje em dia, seguidores, curtidas, comentários e até espectadores de uma live podem ser comprados. Um estudo feito pela empresa americana Estatística mostrou que em 2022, mais de 58% dos grandes influencers do Instagram estavam ligados a alguma atividade fraudulenta para aumentar o seu número de seguidores. E 25% desses influencers tinham comprado diretamente seguidores falsos. E a motivação para fazer algo desse tipo é bem simples de entender. Você provavelmente se sentiria mais confortável em se inscrever nesse canal se ele tivesse 100 mil inscritos. Você segue um perfil no Instagram pelo valor que aquele perfil pode agregar para você. E que prova social melhor do que milhares de pessoas engajando e curtindo o conteúdo daquele influenciador. E o segundo motivo é que ter uma base de fãs maiores pode levar o influenciador a ter mais lucros. Hoje as marcas querem alcançar o maior número de pessoas possível. Então quando um contrato de patrocínio ou publicidade vai acontecer, o número de seguidores que aquele influenciador tem está totalmente ligado ao quanto ele vai poder cobrar da marca. E hoje ser um influenciador digital é a única forma de ficar rico fingindo ser rico. Vender um infoproduto virou praticamente uma loteria em 2021. E quem conseguia provar que o seu produto era melhor e realmente funcionava, saía na frente. Eu lembro quando eu comecei a acompanhar o marketing digital nessa época e eu ficava maravilhado com o lifestyle da galera. E naquele tempo, nunca que eu ia imaginar, nunca passou pela minha cabeça que alguém poderia alugar carros e mansões e tudo que era mostrado ali nas propagandas para fingir, para vender mais o próprio curso. Pelo visto, eu era muito inocente. E se você algum dia já pensou como eu, também era. Quando o marketing digital deu um boom, eu comecei a acompanhar muito o Ruiter, porque eu achava ele super engraçado, era um cara meio porra louca e que tinha, aparentemente, uma quantidade infinita de dinheiro. Mas o próprio Ruiter já disse que quando ele vendia o primeiro produto dele, que fez ele se tornar milionário, tudo que apareciam nas propagandas, os carros e o lifestyle, tudo isso era alugado, era fake, para fazer com que você assistisse a propaganda e acreditasse que aquele produto podia te proporcionar isso. E ele já comentou sobre isso até no próprio canal do YouTube. Faz o seguinte, como fazer R$1 milhão? Você faz um monte de print falso, aí você fala que é dropshipping ou PLR, aluga um carro, 2 dias tá bom, faz corte pro TikTok, sobe anúncios, que você vai fazer R$1 milhão. Há quem diga que é brincadeira, mas sendo brincadeira ou não, até hoje muita gente faz isso. E o que diferencia todos os exemplos que eu citei antes é saber quando parar. Seja o Steve Jobs vendendo um produto que ele ainda precisava melhorar para vender, o Rian usando o carro de alguém para fazer o clipe dele, o Trump pagando de lobo de Wall Street, ou o Ruiter fingindo que era milionário antes mesmo de ser milionário. Tudo isso depende do quanto as suas ações vão impactar na vida das outras pessoas, de quem tá te assistindo. Pelo menos essa é a minha opinião. E dá pra você se aproveitar disso da melhor forma possível. Seja tentando parecer confiante até quando você não tá, ou até o jeito que você fala. Esses pequenos detalhes podem mudar a forma como as pessoas te enxergam. E se a linha entre fingir e fraudar ainda tá meio estranha pra você entender, eu vou te dar um ótimo exemplo. Nesse vídeo eu conto a história de um cara especializado em fraudar tudo para se manter anônimo. Ele é dono de toda a indústria de conteúdo adulto. Clica aqui para entender melhor essa história. E a gente se vê numa próxima. Valeu!